Prezados ouvintes, quem tem fome tem pressa, já dizia o grande sociólogo Betinho. E nesse momento de economia emperrada, com um grande número de desempregados e inflação nas alturas, o que não falta é gente nesse país e, claro, aqui no Rio de Janeiro, necessitando de alguma assistência do Estado e da sociedade civil organizada. Basta sairmos de casa para percebermos como tem crescido o número de pessoas em situação de rua. E, para piorar, estamos encarando o outono de baixas temperaturas com a promessa de um inverno ainda mais frio, ou seja, uma situação terrível para quem está ao relento. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre esse que é um dos grandes dramas da nossa sociedade. Contaremos, além do deputado Luiz Paulo, com a presença super especial da vereadora e ex-secretária de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro, Laura Carneiro. Como você já sabe, sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando. Bom dia, Pedro. Queria cumprimentar hoje a nossa convidada, a vereadora e ex-secretária de Assistência Social do nosso município do Rio de Janeiro, a nossa Laura Carneiro, que detém nessa área que a gente vai debater uma grande experiência, quer seja no parlamento, quer seja no Poder Executivo. E esse é um tema absolutamente relevante para a gente discutir ao longo dessa semana, sempre na esperança que dias melhores venham para o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. É verdade, deputado, que assim seja. Bom dia e boas-vindas também para a nossa convidada, mais do que especial, vereadora Laura Carneiro. Bom dia, Laura. Bom dia, Pedro. Que honra participar do podcast ao lado de Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Esse tem sido um deputado preocupado tanto com as causas econômicas, mas especialmente com as causas sociais da cidade. Eu acho que é o nosso vice-governador, é um homem com um grau de conhecimento gigantesco e é muito bom, de alguma maneira, dividir as angústias de quem trabalha na assistência, como eu e outros, né, com uma personalidade como Luiz Paulo, e, claro, sob a sua batuta, seu comando. Bacana. Deputado Luiz Paulo, vamos lá. Antes da gente entrar especificamente na conversa sobre as políticas públicas de assistência social, acho que é importante a gente ressaltar uma bela característica que a nossa população tem, que é a sua capacidade de se organizar em uma grande rede de solidariedade para ajudar aqueles que mais precisam. Essas ações, deputado, da sociedade civil merecem ser exaltadas, não é? Pedro, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que, na época da Rio 92, grande reunião ambiental que o Estado do Rio de Janeiro abrigou, nós costumávamos dizer que, sob o ponto de vista ambiental, nós éramos como estivéssemos dentro de um grande barco, né? Ou íamos nos salvar juntos ou naufragar juntos. Sob o ponto de vista social, o meu entendimento é muito parecido, porque as redes de solidariedade, né, são algo de fundamental para enfrentar esse momento, né? E essas redes de solidariedade, elas têm um princípio, no meu entendimento, básico, né? Que todos são responsáveis por todos. Esse é o princípio das redes de solidariedade. E a gente viu agora, recentemente, na tragédia de Recife, as redes de solidariedade funcionarem. Nós vimos aqui em Petrópolis as redes de solidariedade funcionarem. E ainda há pouco eu conversava com a nossa convidada, a vereadora Laura Carneiro, sobre as redes de solidariedade de
confecção e entrega de alimentos, que, inclusive, muitos barracões de rede de solidariedade estão com carência de alimentos para distribuir de cesta básica. Então, a rede de solidariedade é tudo, porque os governos sozinhos não dão conta desse recado. Vereadora, a senhora esteve à frente da Secretaria de Assistência Social aqui do município, da cidade do Rio de Janeiro, recentemente. Quais as principais iniciativas da Secretaria sob seu comando, mais especificamente aquelas relacionadas ao acolhimento das pessoas em situação de rua? Bom, eu acho que a gente podia começar, né, primeiro concordando com as palavras do Luiz Paulo, de que a rede de assistência não é uma rede só do município ou do Estado, né? Na verdade, sem a sociedade civil é absolutamente impossível enfrentar a pobreza, principalmente depois da pandemia, quando os números aumentaram muito, uma economia do Estado em degradação, né, com o programa fiscal que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, com a desigualdade crescente, com 15% da população desempregada. Então, assim, são muitos os fatores que nos levaram a ter a absoluta certeza de que essa ou é uma rede ou simplesmente a gente não consegue avançar. A questão é como você faz com que essa rede trabalhe de forma coesa, né? Quando nós chegamos na Secretaria de Assistência, primeiro encontramos uma secretaria muito desigual entre si mesma, né? Então, é uma secretaria dividida por 10 áreas da cidade, muito politizada à época, com pouca formação de grandes quadros, quer dizer, com pouca absorção desses quadros para que eles pudessem dominar a política de assistência, que é uma política nacional, uma política fruto de uma legislação. E a primeira providência foi arrumar a casa, organizar que os próprios servidores fossem os coordenadores das áreas, servidores esses sem nenhum vínculo político, para que as coisas começassem a andar como a gente imagina. Depois a gente tinha como grande instrumento um censo, né? Claro que tem várias discussões, mas foi um censo feito a partir da verificação técnica do enfrentamento à população em situação de rua, que talvez seja hoje um dos nossos maiores problemas. Então, eu queria começar um pouco falando desse censo. Foram pesquisadas 7.272 pessoas, né? Foram encontradas em situação de rua. Mas diga-se, como é que você trabalha, qual foi a metodologia utilizada no censo? Dessas 7.272 pessoas, 75% delas estão em situação de rua, né? Estariam em outubro de 2020. Portanto, 5.469 pessoas nas ruas, em situação de rua, vivendo nas ruas. E 24%, mais ou menos 1.800 pessoas, que já estavam acolhidas, seja nos equipamentos públicos, que é a estúpida maioria, ou naqueles equipamentos conveniados, que a prefeitura paga um per capita para ocupar vagas, que a gente chama de metas. Bom, desse público, 80% do sexo masculino, 76% desse público, dos 80%, negros ou pardos, né? Normalmente entre 18, quase 65%, entre 18 e 49 anos, e na sua estúpida maioria, como eu disse, nessa média de idade de homens, né? Mas também temos mulheres, talvez só 20%, e aí sim a situação é menos dramática. Então, você chega à conclusão que você tem uma força de trabalho gigante, né, inserida nessa população em situação de rua. Não só a que está nos abrigos, mas a que está efetivamente em situação de rua. E aí, o mais grave é você imaginar que dessa população, só 40%, Luiz Paulo, 40% não nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela migrou para a cidade do Rio de Janeiro. E aí você pode pensar que tem de países, de estados e de muitas cidades, principalmente da Baixada Fluminense. Bom, aí esse mesmo censo indica o quê? Que você tem, pelo menos, algumas áreas de planejamento onde os índices são astronomicamente maiores. Então, você vê 20% dessa população em situação de rua no centro da cidade, né?
Você tem, logo depois, com 6,4%, Copacabana, Pedro, tua Copacabana. E depois, na Lapa, 3,3%. E aí você pergunta, por que nessas áreas? Óbvio, aonde a renda, a população é aonde a população em situação de rua se concentra, né? E aí você começa a estudar no mesmo censo por que essa população está na rua. E aí os motivos são gigantescos. Vamos lá. Talvez um dos maiores conflitos durante a pandemia tenha sido a questão dos conflitos familiares. E aí, quando a gente fala em conflitos familiares, a gente não está falando só da separação. A gente está falando também, por exemplo, daquele cidadão que morava numa comunidade X e que houve uma troca de comando, né, entre aspas, digamos assim, e ele é obrigado a sair daquela comunidade. Ele é simplesmente expulso da sua casa. Então, aí você tem, na população em situação de rua, um problema de segurança pública. Você tem uma outra parte das pessoas que é vítima, e aí os índices são bem assustadores, que é vítima de alcoolismo ou de uso abusivo de drogas. E aí você tem, de álcool, 54% da população em situação de rua, Paulo, é usuária de álcool. 54%. E mais 36% de maconha e de haxixe. E de crack, você tem 20% da população em situação de rua que usa crack, né? Eventualmente, você pode ter o álcool e o crack, enfim, mas são os números que a gente precisa, 30%, 29,5%, usam cocaína. Então, você também tem que ter em mente que essa é uma temática que não era da Secretaria de Assistência, que era da CEOP, né? Mas que é uma temática muito ligada à questão da população em situação de rua. Bom, além disso, desemprego e absoluta perda de renda decorrente da pandemia. Então, depois de 2020, o que a gente analisa? Você vai dizer, mas de onde você tira esses números? Primeiro, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo e diz que você cresceu mais ou menos 800 pessoas nas ruas. Eu acho que esse número só cresce. Por que ele só cresce? Na medida em que você não tem emprego e que a situação econômica não melhora, você perde a opção de trabalho, você perde a opção de renda e a pessoa tem que ir para algum lugar. Ele acaba nas ruas da cidade. Bom, a prefeitura, nós montamos algumas estratégias. Aí são algumas, né? Essa não é uma temática que a gente consiga simplificar. Então, qual é a primeira grande estratégia? Primeiro foi consertar os abrigos, porque a gente via nas ruas que as pessoas não queriam ir para os abrigos, tinham medo de ir para os abrigos. Quando eu digo para os grandes abrigos, né, os grandes complexos, eu estou falando do Novo Haroldo Costa, que é um abrigo em Jacarepaguá, com quase 400 pessoas. Da mesma maneira, o abrigão, que a gente chama, que é o de Santa Cruz, lá no Antares, que tem mais 400 pessoas acolhidas, e os albergues, que quando nós entramos eram instituições que recebiam a pessoa aqui no centro da cidade, só aqui no centro tem 4, que recebiam essa população. Bom, são tipo hotéis, né? Não são hotéis. Bom, então, nós tivemos que primeiro reavaliar todo esse sistema, primeiro melhorando o atendimento nos abrigos, e agora, se você não tem uma pessoa nas ruas que não queira ir para Haroldo Costa ou que hoje não queira ir para o abrigão. Você humanizou esses estabelecimentos. Você tem uma noção, primeira vez que eu fui no abrigo de paciência, né, lá em Santa Cruz, uma servidora, uma funcionária me disse: doutora, pelo amor de Deus, autoriza a gente a fazer artesanato, que a gente não pode nem fazer artesanato. Enfim, infelizmente, na última gestão, eram quase que depósitos de gente. Hoje não. Hoje você tem atividade física, você tem empreendedorismo, e nós montamos, então, alguns programas. Vamos lá, vamos tentar dividir, porque quando fala desse tema, foi tanta coisa que foi feita e que está sendo feita ainda. Então, você hoje tem, além dos abrigos, né, que são essas instituições de média a longa permanência, o sujeito chega e mora no abrigo, né, com as regras. Aí você tem os albergues, mais tempo, que são aqueles que permitem que o cidadão passe mais tempo acolhido. Então, ao invés de 6 meses, que é a regra,
ele pode ficar 9 meses, eventualmente 1 ano, porque ele tem que ir para a vida, e ali já é quase que uma meia porta, né? Como se ele começasse no abrigo, depois ele passasse para o albergue e ele voltasse à vida normal, né? E aí nós temos 2 tipos de albergue. Agora a secretaria está tentando licitar albergues para casais, porque muita gente que está em situação de rua tem o seu companheiro. Como os albergues são ou femininos ou masculinos, dificilmente você tem... quando você tem um casal, ele vai para onde? Ele não vai nem para o masculino nem para o feminino. Então, ele não sai da rua. Então, essa é uma dificuldade. Então, nesse momento, a gente está ampliando vamos dizer, os tipos de... Não, a gente não, perdão. A prefeitura está ampliando os tipos de albergue para poder atender também, por exemplo, a casais, porque já atende a mulher, já atende a adultos e já atende a idosos, né? Que é uma outra problemática um pouco mais grave. Bom, além disso, o que foi feito? Nós aumentamos o grupo de pessoas para o acolhimento. Então, quase que duplicamos, mais que duplicamos, perdão, o número de pessoas, né, de profissionais, sejam educadores, sejam assistentes sociais, sejam psicólogos, que vão para as ruas da cidade nessa tentativa de acolher as pessoas em situação de rua. Bom, aí começa o primeiro complicador. A pergunta é sempre assim: bom, mas por que vocês não tiram da rua? Aí é preciso que as pessoas saibam o que a legislação diz, né? Existe uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução do Conselho Federal de Assistência Social, um TAC assinado entre o governo municipal em 2014 e a Prefeitura do Rio, e com o Ministério Público, óbvio, que esse é um TAC, que impede, né, qualquer tipo de ação de acolhimento de população em situação de rua, salvo se aquele cidadão quiser ser acolhido. Então, não pode simplesmente: vem cá comigo, vou te colocar aqui na van e você vai comigo para o abrigo. Não. É quase que um convencimento que aquela pessoa possa ser acolhida, ir para acolhimento. Então, essa talvez seja a maior dificuldade da rua. Por quê? Né? O ideal é essas pessoas não viverem nas ruas. Até por elas, muito mais do que por qualquer outro problema, porque ninguém nasceu para viver na rua. As pessoas não nasceram para comer na rua, as pessoas nasceram para ter dignidade, ter teto, ter banho, ter alimentação, ter o mínimo, né? Isso é o que se espera de uma sociedade organizada. Bom, como você tem essa problemática que te impede, tecnicamente, de fazer esse acolhimento, você só pode fazê-lo no convencimento. Então, para você ter uma noção, assim, para a gente ter uma noção de números, só no ano passado foram feitas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro 163 mil acolhimentos. Olha, se eu tenho 6 mil pessoas ou 7 mil pessoas nas ruas e eu fiz 163 mil atendimentos, significa dizer que eu já passei várias e várias vezes pelo mesmo usuário, pelo mesmo cidadão em situação de rua. E como é feito isso? Né? Você tem 2 setores da secretaria que fazem esse trabalho. O CREAS, que é o Centro de Referência Especial de Assistência Social, e é no CREAS. O CREAS quase que acompanha essa população em situação de rua. A população tem também os centros POPs, que são locais onde ela pode ir, a população vai para sua documentação, para resolver um problema, para poder ter um encaminhamento ao médico, etc, etc. E, além disso, você tem a abordagem especializada, que é uma abordagem que é esse grupo de pessoas que a gente vê nas ruas, de hoje Coletinho Azul, que vai de 1 a 1 tentando acolher para esses abrigos. Qual é o grande entrave? O poder público não paga, não dá dinheiro, mas a população dá. Então, assim, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que os técnicos ouviram nas ruas: vou para o abrigo onde tem regra? Não, eu não vou para o abrigo. Eu quero que o governo me dê uma casa,
que o governo me restabeleça na vida comum, e eu vou continuar ganhando, porque aqui, sentada, eu ganho mais do que se eu for para abrigo. Então, a gente roda e chega na questão da renda. Bom, vendo isso, a gente criou lá um cardápio de inúmeros serviços que começam a ser tocados esse ano, de qualificação dessa população, por um lado. E aí, como é que se trata da droga? Antes, até a gestão, até o começo da gestão Eduardo Paes, a questão do uso da adição de psicotrópicos estava na Secretaria de Ordem Pública, com uma visão distorcida do que é adição por substância entorpecente. Hoje ela está na Secretaria de Assistência. Então, hoje você tem alguns projetos, a gente viu aí no final de semana, no domingo, a gente viu até uma entrevista sobre essa questão das comunidades terapêuticas, mas querendo ou não querendo, claro, por fiscalização, através de uma habilitação pelo Conselho, pelo COMAD, que é o Conselho Antidrogas da cidade, tem a participação da sociedade civil, nós conseguimos fazer uma licitação e hoje a gente, além de ter as vagas nos nossos abrigos, também temos vagas em comunidades terapêuticas. Ô, Laura, a questão da assistência social é realmente um tema mais do que relevante, porque ela perpassa diversos problemas da sociedade. Como você vinha bem narrando, falta de renda e falta de emprego é uma das questões centrais. Tem a questão do alcoolismo, tem a questão da droga, tem os desajustes familiares, tem os desequilíbrios emocionais, tem as doenças psíquicas, o alcoolismo é uma dessas doenças. Tem as famílias que são expulsas dos seus locais de moradia por mudança de comando no narcotráfico, da milícia, ou por qualquer outra questão. Então, é quase impossível, apesar do teu relato preciso da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura da capital, que esses problemas não perpassem a educação, não perpasse a saúde, não perpasse a segurança pública, não perpasse a segurança da ordem pública, como você aqui se referiu, e não perpasse também os dramas de você viver numa cidade que não tem habitação para todos. Porque, ao mesmo tempo, você trabalha com o sonho das pessoas que quer direito a ter uma habitação, que quer ter uma família, que quer ter um emprego, que quer ter sua renda. E, na verdade, um abrigo jamais vai atender isso, porque abrigo é um local de passagem. Exatamente. Então, por isso, Laura, eu queria... Mas a assistência... Então, Paulo, eu acho que é isso. A assistência, ela é intersetorial mesmo. Você imagina tratar da questão do alcoolismo ou do idoso sem a saúde? É absolutamente impossível. Como é que você vai fazer os ILPIs se você não tiver um médico, uma profissional de enfermagem tratando aquele idoso, por exemplo, grau 3, que é o dependente? Então, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso sem a Secretaria do Idoso. Da mesma maneira, se for um deficiente físico, uma pessoa com deficiência, você tem que estar tratando você acolhe ele no abrigo, mas o tratamento tem que estar por conta da Secretaria de Pessoa com Deficiência. Então, é uma secretaria complexa, quer dizer, um tema muito complexo, porque ele é intersetorial mesmo. Então, por exemplo, mas a gente tem algumas iniciativas novas, por exemplo, o Housing First, que para nós chamará Lares Cariocas, que é uma metodologia sensacional, que começou muito bem nos Estados Unidos e passou para o Canadá, para a Dinamarca, funcionou muito bem, e que agora a Prefeitura do Rio vai fazer uma tentativa. O que é o Housing First? Você tira da rua direto para um aluguel, que a Prefeitura paga o aluguel e mantém aquele cidadão por um período até que ele se restabeleça na vida. Você vai começar você tem uma noção, no Brasil, a gente tem
umas 3 ou 4 experiências desse tipo em Curitiba, você tem um esboço disso em Recife, e você hoje, na cidade do Rio de Janeiro, tem 4 iniciativas de uma ONG chamada Ruas. Mas o que você pode? Você pode ter uma nova metodologia, onde você vai pegar aquele cidadão e efetivamente reinserir na sociedade, que é o objetivo principal da assistência. Bom, além disso, você tem outros programas novos que estão se desenvolvendo. Então, essa semana ainda, nós vamos lançar as 4 primeiras cozinhas comunitárias. O que são as cozinhas comunitárias? É um programa chamado Programa Prato Feito, que é uma forma de transferir alimento, né? Você vai transferir para a rede informal através de um cartão e para as comunidades muito pobres através da cozinha comunitária. Então, você vai chegar a dar 5.000 refeições mês em determinadas áreas da cidade, as mais carentes, para você, de alguma maneira, entrar no programa de segurança alimentar. Isso existia? Não, isso não existia. É um novo programa da Prefeitura do Rio. Então, são inúmeras as tentativas de concertação, né, para que você possa, de alguma maneira, minorar a problemática da assistência, que é gigantesca. Você está falando de fome, você está falando de pobreza absoluta, você está falando de, numa cidade como a nossa, Luiz Paulo, 500.000 famílias em situação de vulnerabilidade. É muita gente. Né? Gente que, se você somar por per capita uma família, e aí você diz, porque ela recebia Bolsa Família, agora recebe Auxílio Brasil, R$400. Mas aquela família, para receber os R$400, tem uma renda de R$100 até 250, se você considerar o considerado pobre. Imagina uma família que vive 5 pessoas com R$1.000. É absolutamente impossível que essa família sobreviva. Então, são programas complementares que o Estado tem que oferecer, que o município tem que oferecer, para que você não tenha uma vida absolutamente... pessoas absolutamente vulneráveis e ocupando não só as ruas da cidade, mas aquelas áreas, como você disse bem, Luiz Paulo, sem habitação. Então, são os cortiços da cidade, são as invasões da cidade, são os viadutos lotados de comunidades, são os viadutos lotados daquelas casinhas, aquelas taperas, por absoluta falta de programas habitacionais. E não há de ser o município sozinho a fazer isso. Esse tem que ser um programa, como chegou a ser do governo federal, não que trabalhe como hoje o Casa Verde e Amarelo, que trabalha para a classe média baixa, não. Daquele que trabalha efetivamente com o mais vulnerável, que era Minha Casa Minha Vida, e acabou. Ô, Laura, olha só, nós pegamos aqui um tempo bom aqui do nosso podcast RJ em Debate, e você explanou muito bem a questão do atendimento à população de rua, os seus graves problemas, as suas deficiências, os êxitos conseguidos e um processo constante de debate. Mas existe uma outra população também carente, muito necessitada de pessoas idosas, de pessoas muito pobres, e que tem um teto ainda, né? E que tem que ser abrigados nos programas de assistência social, né? De transferência de renda mesmo, né? A União tem os seus programas, que começou lá com a dona Ruth Cardoso, né, muito tempo atrás, né? E continua até os tempos atuais, com a aprovação lá dos valores no Congresso Nacional. Aqui no Rio de Janeiro, nós criamos no Estado, né, pela Lei 9191 de 2021, foi iniciativa lá da Assembleia, em especial do deputado Siciliano, o programa Supera Rio, né, onde também criamos lá o nosso auxílio transferência de renda de R$600, depois ampliado com Vale Gás, né, porque o preço do gás, por todos os uma loucura, disparou, né? E agora ampliamos também para a recarga do Vale Gás, para ter uma recarga também, né?
E para quem tem gás encanado, tem direito a um bujão, um botijão de gás. É isso. E esse programa foi, inicialmente, difícil de ser entendido. Mas hoje ele tem quase que se tornar perene, num país que está com 333 milhões de desempregados, né? Com o custo de vida nas alturas, a inflação, a taxa Selic, que é a taxa que regula a inflação interna para captar recursos externos, está em 12,75. Isto quer dizer que a inflação um pouquinho mais abaixo deve estar a 12, nesses momentos que nós estamos vivendo. E já teve novo aumento de combustíveis que vai novamente afetar no preço dos produtos. Então, essa questão, para mim, é muito séria. E aí eu te pergunto, nessa questão de transferência de renda, o município da capital expandiu alguma experiência? Você participou dessa experiência? Como é que você vê essa questão da transferência de renda? Quando nós chegamos, só existia o cartão Família Carioca, que existe até hoje, né? O que é o cartão Família Carioca? O cartão Família Carioca é uma complementação do antigo Bolsa Família. Hoje, uma complementação do Auxílio Brasil. Nós montamos um projeto que seria lançado em outubro do ano passado, chamado Carioquinha. Seria um projeto específico de transferência de renda em função do número de crianças daquela família, onde a Prefeitura do Rio, faria um aporte para complementar essa renda. Quando isso estava acontecendo, houve a transição entre finalização do programa do auxílio emergencial, a finalização do Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil. Então, esse é um projeto que está pronto, né, de um novo programa de transferência de renda, que seria o Carioquinha, que complementaria famílias com crianças, aguardando a efetivação do Auxílio Brasil. Porque ele tem sido paulatino. Na verdade, o Auxílio Brasil teriam quase 8 tipos de auxílio. Não só esse dos R$400, mas também outros que cria, por exemplo, para a creche, para o menino que está estudando e eventualmente tem a Bolsa Atleta, enfim, o Vale Gás, vários instrumentos diferentes do Simples Auxílio Brasil. E é por conta disso que está lá o projeto Carioquinha, agora já no IPLAN, fazendo todo o sistema, porque isso demora bastante, para que a ideia é que depois desse período eleitoral, assentada a questão do Auxílio Brasil, a Prefeitura do Rio possa, além do cartão Família Carioca, ou modificando o cartão Família Carioca, ampliar os benefícios de transferência de renda. Qual é o problema do cartão Família Carioca? É que ele, como é um programa fixo e que teve um objetivo há 10 anos atrás, boa parte das pessoas ganha uma complementação muito pequena. E você acaba sendo injusto, você gasta quase 52 milhões mês e você só atinge com muito pouco aquela família, uma renda muito baixa. Então, a transferência de renda, embora as pessoas tenham algum tipo de preconceito, é a melhor forma de efetivamente contribuir com essa população mais vulnerável. Porque elas precisam de renda para comer, precisam de renda para viver, precisam para pagar seu aluguel, né? Ô, Laura, e ainda tem uma questão a mais, né? Eu confesso a você que eu sou um entusiasta dos programas de transferência de renda. Eu também, somos dois. Cada um nas suas hierarquias, quer seja da União, quer seja dos estados, quer sejam dos municípios, até porque eles se complementam. Porque a transferência de renda diz para o cidadão, você está com uma renda mínima, e com isso você também tem que ir à luta para construir a sua... Organizar para viver, exatamente. É uma coisa mais. Dependência. Quando você faz a transferência de renda, parte desses recursos retornam via o ICMS. Claro. Há um retorno desses valores. Não, e você faz a economia girar, né?
você gera emprego e renda indireto porque a economia está girando, né? É isso. Então, eu acho que este é um caminho positivo que talvez seja um dos raros ganhos que a Covid fez despertar, né? Porque até então havia essa transferência de renda no Bolsa Família na União, o Estado não tinha nenhuma política de transferência de renda e o município tinha O cartão Família Carioca. cartão Família Carioca. Mas outros municípios também não tinham nada. Nós somos 92 municípios. A nossa região metropolitana é como fosse um todo, que mora 78% da população. Então, me parece que esses programas de transferência de renda tinham que, paulatinamente, entrar nos orçamentos públicos, entrar na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, entrar no para ganhar continuidade, mas sendo avaliados, né, de tudo aquilo que está traduzindo positivamente a favor dos que têm e a favor da própria economia, né? Evidentemente, combatendo todas as burlas que volta e meia acontecem. Mas eu acho que duas experiências da Covid-17, da Covid-19, me chamaram muita atenção. A adoção das transferências de renda e esse crescimento dessa rede de solidariedade. Que eu acho que são A gente criou, Luiz Paulo, a gente criou na Secretaria um site, chama Voluntary. Você é um aplicativo, né, um site, você vai lá, entra e você diz, olha, eu quero ajudar. Aí você vai dizer aonde, que tipo de ajuda você quer dar, e se você quer dar para o poder público, se você quer para uma entidade, e, ao mesmo tempo, você pode acompanhar o uso daquele recurso. É muito interessante, a gente lançou isso no ano passado, e está lá o Voluntário, as pessoas funcionam. Você tem uma noção, alguns abrigos da cidade foram reformados e melhorados com o Voluntário, e a sociedade civil, de alguma maneira, facilitando o trabalho do poder público ou auxiliando o trabalho do poder público. Porque é isso, Luiz Paulo. Ou, de alguma maneira, a sociedade entende que essas pessoas se avolumam e que isso não vai dar certo lá na frente, né? Ou a gente se junta agora, ou a gente chora lá na frente, não tem muito o que fazer. Quando o prefeito encomendou o programa Carioquinha, e a gente começou a construir esse programa, mais um novo programa de transferência de renda, foi exatamente porque não faz sentido, em pleno século XXI, você ver famílias na absoluta pobreza. Quando eu digo absoluta pobreza, tem áreas da cidade do Rio de Janeiro inacreditáveis, que as pessoas moram em escombros, em ex-fábricas, em espaços insalubres, sem água, sem esgoto, sem nada. É inacreditável que a gente ainda tenha, infelizmente, essas áreas numa cidade como a nossa. Então, nós criamos um programa chamado Cariocad. Você tem uma noção? O Cariocad só vai nas áreas onde as pessoas não acessam o CRAS. Não acessam por diversos motivos, né? Não acessam porque, eventualmente, o CRAS está localizado numa área onde o comando do narcotráfico é diferente, então o sujeito não pode passar de uma área para outra. Não acessam porque não tem dinheiro de ônibus para ir até lá. E aí a gente encontrou uma enormidade de pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade que simplesmente nem cadastro único tinham. Ou seja, nunca acessariam nenhum programa de transferência de renda e nem nenhum programa habitacional. Nem a diminuição da taxa de água, a diminuição da taxa de luz, simplesmente porque nunca tinham se inscrito no cadastro único do governo federal. Então, a gente fez assim, muitos... Quer dizer, eu, quando estava secretária, mas a secretaria continua fazendo o programa, continua, tanto assistência e desenvolvimento quanto o Cariocad, indo a essas áreas mais enfraquecidas da cidade, pelo menos para que as pessoas tivessem acesso a esses direitos, acesso ao cadastro único, para que elas possam garantir. Aí sim, o que você é apaixonado por eles, e eu também sou apaixonada, porque eu acho que a transferência de renda a grande solução da assistência. A gente não consegue, como diz muito bem o prefeito,
ele sempre diz assim, a assistência tem que trabalhar no macro, porque é uma escala da cidade do Rio de Janeiro, mas ela é individualizado. Cada cidadão é um problema absolutamente diferente do outro. Você cria a política de uma maneira geral, por isso que a política é nacional, é igual em todos os estados, em todos os municípios, mas o atendimento é individualizado, é um a um, família por família, problema por problema. Né? E aí, se você for, e a gente está falando, vamos dizer, de famílias, mas se você for passar para tratar do problema da criança e do adolescente, aí você vai chegar no abuso sexual, você vai chegar olha, vou dizer uma coisa, no trabalho infantil, ou se você for para o idoso, como eu estava dizendo, você vai chegar nos problemas de absoluto abandono do idoso, de utilização, né? E aí, ano passado, a gente viu muitos casos de população idosa que era escravizada durante anos, anos e anos. Então, como eu disse, na assistência, são sempre casos muito individuais e muito difíceis de tratamento. Mas esse é o objetivo da assistência. Vereadora, já que a senhora tocou nesse assunto da questão do idoso, eu queria passar também a palavra para o deputado Luiz Paulo falar um pouco sobre essa questão. Porque assistência social também é combate a todos os tipos de discriminação, não é verdade? E o senhor, deputado, tem na sua atuação uma longa história de combate ao preconceito e, nesse campo, vem defendendo de forma veemente o espaço da terceira idade produtiva na nossa sociedade. Inclusive, a gente teve aqui o episódio número 59 do nosso podcast que tratou disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, um pouco sobre a importância desse tema, já que a vereadora tocou nessa questão do idoso. A Laura, Pedro, de uma forma geral, ela abordou esses aspectos, quer seja da população idosa, quer seja da população discriminada, né? Porque a assistência social perpassa a ambos, né? Você veja, um idoso, ele, em tese, está no final da sua vida. Ele não representa uma esperança para o futuro, como representa uma criança ou uma pessoa ainda na fase e faixa etária dos 20 aos 40 anos. Então, um idoso na rua é necessariamente motivo de um grande drama e de uma grande tristeza, porque a dificuldade de recuperação é muito maior ainda, porque, em geral, também acaba qualquer tipo de esperança. E a saída para isso, evidentemente, é você tentar mostrar e criar condições, né, que você tenha sempre uma terceira idade produtiva, das mais variadas formas possíveis, né? Porque essa possibilidade de você ser produtivo é que te mantém apegado à vida e às realizações. Então, eu tenho essa preocupação, né, porque a nossa população idosa cresce muito fortemente. A Laura falou, por exemplo, de Copacabana, que é típico, né, de uma idosa mais elevada, né? E eu procuro até, muitas vezes, Laura, dizer o seguinte: eu também sou idoso, não sou como você, Laura, que é jovem, não. Ah, tá. Jovem. Eu estou um ano de virar idosa. Eu vou fazer 60. Então, eu procuro cada vez mais me manter produtivo e, com isso, também passar a possibilidade, guardadas as devidas proporções, né, de renda, etc., de que é necessário que nós tenhamos e apostemos numa terceira idade produtiva. Mas eu acho que esse tema que a gente está falando, Laura, ele é interminável, né? Porque o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e os nossos municípios, né, são um grande drama social, né? E também não há nenhuma perspectiva de você minorar um pouco esse drama social sem verdadeiramente você ter políticas consistentes de desenvolvimento econômico e social, né?
Aliás, ô, Laura, já fica aqui um desafio para um novo podcast, de como o nosso país e o nosso Estado pode se recuperar econômica e socialmente, exatamente para dar a melhor situação às pessoas de emprego e renda e minorar tudo isso aqui que você expôs com grande assertivo e com grande conhecimento. É isso. É isso. Vereadora Laura Carneiro, deputado Luiz Paulo, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio número 72 do podcast RJ em Debate. Como bem disse o deputado, vereadora, esse tema da assistência social, programa de transferência de renda, luta contra todo e qualquer tipo de preconceito, discriminação, é um tema infindável, né? É um assunto de grande importância e que com certeza merece mais um episódio com um bate-papo entre vocês sobre esse tema. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa convidada mais do que especial para a saudação final. Bom, agradecer muito, como disse, aí eu vou usar as palavras do Luiz Paulo, é interminável. E é interminável porque ele, de alguma maneira, está arraigado à sociedade brasileira. E é isso, sem a compreensão de que a política de assistência tem que estar absolutamente interligada às outras políticas, e que isso, num país em recessão, é óbvio que a consequência é direta nos mais pobres, né? Quando a consequência é direta nos mais pobres, você aumenta o número de vulneráveis, e aí a assistência tem que trabalhar mais com poucos recursos. Eu acho que a gente tem alguns desafios. Talvez o maior desafio seja garantir os recursos necessários para a assistência social. Então, assim, que bom que a gente pôde estar nesse bate-papo. Eu acho que esse é um tema interminável, porque a gente poderia falar aqui de criança, podia falar de idoso, de mulher, né, de violência contra a mulher, de discriminação, de raça, né, do racismo que é tão latente. A gente viu aí 80% da população em situação de rua é negra, né, ou parda. Então, isso tem um cunho de raça muito forte, muito importante de ser pensado. E a gente poderia dizer assim, eu não sou uma pessimista, né, eu sou uma otimista, mas acho que a gente só vai avançar efetivamente, não só com as políticas sociais, e essas existem, como eu disse, fruto de uma legislação, que também tem que ser aperfeiçoada, mas fruto de uma legislação, mas sem a política econômica é impossível. Sem emprego e sem renda, ninguém sobrevive. Mas muito Perfeito, feliz. Muito vereadora. obrigada. Perfeito. Deputado Luiz Paulo, agora volta com o senhor para a saudação final. Olha, Laura, eu acho que a nossa conversa vai ser de agrado de todos aqueles que são ouvintes do podcast RJ em Debate, porque nós que acompanhamos o cotidiano da cidade, do nosso estado e do nosso país, estamos sempre a verificar que os grandes dramas sociais, principalmente por causa da Covid, se agravaram sobremaneira. A violência contra a mulher aumentou muito, as discriminações de raça, de credo religioso, preconceito social também ampliaram muito, né? E a necessidade de uma certa rede de solidariedade em todos os campos para suportar esse momento. Mas fica aqui o desafio que eu já tinha lhe feito. Sem resolver a questão econômica que perpassa todos os segmentos, sem ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, sem ter política de estados efetivas que possam gerar mais emprego, mais trabalho, mais renda, a gente só faz agravar um problema. Então, é hora também da gente entrar nessa discussão mais macro. Te agradeço profundamente a sua presença e contamos com a sua vinda em outro podcast. Muito obrigado, Laura. Obrigada, querido. Só para fechar, eu me lembrei de uma frase que eu usava muito na secretaria. As pessoas dizem assim, vocês enxugam gelo. É verdade, muitas vezes a assistência enxuga gelo. Mas imagina se não enxugasse, a gente já tinha alagado. Muito bom.
Depois dessa frase, para fechar com chave de ouro esse episódio número 72, vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Bola fora ao total descontrole do governo federal sobre a política de preços do nosso país. Se já não bastassem os aumentos quase diários sofridos por todos nós nos preços dos alimentos, se não bastasse o descontrole total no reajuste dos preços dos combustíveis, agora a ANEEL, isto é, a Agência de Energia Elétrica, aprova um novo aumento para que as bandeiras tarifárias de energia tenham valores diferenciados, mas todos eles aumentados. Então, a população só resta aguardar essa nova bomba para afetar o bolso do cidadão. É incrível como o governo federal não consegue acertar o passo e a inflação corroendo os salários. Bola dentro para a gestão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que lançou o programa Prato Feito Carioca. Este programa está visando minorar a fome das pessoas. Ele entregou 2 cozinhas comunitárias funcionando, uma no bairro de Mangueira e a outra em Andaraí. Mas vai fazer outras cozinhas comunitárias ainda ao longo de 2022. Registre-se que no estado do Rio de Janeiro, consoante matéria jornalística recente, 15% da população fluminense está passando fome. Isso representa dizer que são cerca, em todo o estado, de 3 milhões de pessoas, o que representa dizer que na cidade do Rio de Janeiro teria mais ou menos 1.200.000 pessoas passando fome. E essas pessoas que estão passando fome são, em grande quantidade, os mais pobres e os desempregados, em função dessa crise pandêmica e da crise econômica e social que estamos vivendo. Tem famílias de 4 pessoas que ainda comem alguma coisa, mas é chocante verificar que esse alguma coisa é dividir entre 4 pessoas um ovo e um pão. Então, esse tema de combate à fome e à miséria é um dos temas mais relevantes que os gestores públicos têm que atacar.